Hoje nós vamos estudar, como todos leram, né, durante a semana. A Doris mandou, né, Doris? Acho que foi, né? Mandou. Já falar sobre Jeú e Joás, lá 2 Reis 9 a 12 e 2 Crônicas 23 e 24. Mas como tem, tem pessoas assim que ainda talvez pode estar a primeira vez, segunda e tal, só para dar uma recapitulada, a gente tem ali, da outra vez que eu dei aula, eu coloquei esse mapa, aí eu só dei uma baixadinha a mais. Então a gente tinha o Reino Unido, né? Saúl da vida, Salomão, e ali na época de Roboão e Jeroboão foi dividido o reino. Hoje a gente vai falar ali de Joás, que está ali no 825, mais ou menos ali, e de Jeú, ok? Já foram falados de vários reis, e a gente já percebeu como a história é bem complicada, né? Os reis que não fazem aquilo que Deus quer sempre se desviam com violência, com turbulência, política, mudança de poder, decepção, conflito, divisão, guerra, traição, rebelião, tudo isso tem nessas histórias de reis. Eu vi um pedacinho de um corte de Billy Graham falando numa pregação dele, e ele fala assim: se você quiser achar prostituição, roubo, briga, tá lá tudo na Bíblia, porque a Bíblia ela não esconde o nosso pecado. Na verdade, ela expõe o nosso pecado. E quando a gente estuda Reis, é realmente uma exposição realmente do que nós somos, né? De como nós somos pecadores. E como a gente se afasta dos mandamentos de Deus. E, inclusive, conversando com o meu amigo ali, Caio, ontem, a gente concordou que nós não somos muito diferentes desses povos, dessa época de reis. Então a gente vai falar sobre, primeiro, de Jeú. Quem era Jeú? O rei Jeú era filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para exterminar a casa de Acabe. Nos outros domingos, a gente já tinha estudado sobre esses reis que não foram aprovados por Deus, fizeram coisas erradas. Isso está lá em 2 Crônicas 22, 7. Ele foi o 10º rei de Israel após a divisão. E ele reinou durante 28 anos lá em Samaria. Elias, foi Elias, que ainda lá no Monte Horebe, quando o Senhor enviou ao deserto, lá de Damasco, ele falou para ungir Jeú. Esse Jeú, filho de Ninri. E foi engraçado, porque depois Eliseu, através de Eliseu manda lá um estudante, digamos assim, né, de profeta, e ele vai até lá, porque eles tinham tido uma guerra, eles tinham lutado, e inclusive o rei daquela época, o João, ele tinha se machucado, ele tinha se ferido, então ele volta, e ele estava tentando se recuperar. E aí esse profeta, aprendiz de profeta, foi até lá e ungiu Jeú, escondido inclusive, né? Deus fala para ele levar ele para uma sala lá, longe de todos os oficiais, tal. Ele unge e Deus dá esse recado para ele que ele ia acabar com a família, com todos os descendentes de Acabe. E aí, inclusive, esse profeta tem que sair rapidinho, ele sai correndo, inclusive. E aí ele unge Jeú, e Jeú avisa todos aqueles comandantes que estavam ali preparados para a guerra também, e aí ele começa justamente a fazer o que Deus mandou ele fazer, que era exterminar toda a família de Acabe. Em 2 Reis 9, de 6, 10, vou ler aqui para vocês o que
foi dito aqui, ó. Jeú levantou-se e entrou na casa quando esse jovem profeta derramou o óleo da cabeça dele, e foi o que Deus mandou aquele profeta fazer, né? Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu estou ungindo o rei de Israel, o povo do Senhor. Você destruirá a família de Acabe, o seu senhor, e assim eu vingarei o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, derramado por Jezabel. Jezabel, a gente já estudou, aquela, digamos, rainha, né, que é muito má e idólatra, fez coisas horríveis. Toda a família de Acabe perecerá. Eliminarei todos os do sexo masculino da sua família em Israel. Seja escravo, seja livre. Tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, que também fez coisas totalmente erradas. Filhos de Nebate e a de Baasa, filho de Aías. Quando Jezabel será devorada por cães em um terreno em Jezreel, né? E ninguém sepultará. Então ele abriu a porta e saiu correndo. Então a missão de Jeú era acabar e exterminar com a casa de Acabe. Não sei se vocês já leram ou assistiram filmes da era medieval. Eu não vou aconselho porque é bem pesado, mas tem uma série na Netflix, Vikings. Não fiquem escandalizados, mas ela é... Quando eu li essa história aqui de Reis, você fala, é exatamente igual. Porque é sem dó, né? Eles vão lá e matam 42, 70, matam os filhos, matam os netos. Inclusive a gente vai ver isso aqui também. E é uma coisa bem assim difícil da gente imaginar nos tempos de hoje, mas quando a gente vê esses filmes ou lê livros sobre isso, ou quadrinhos, né? Antes de me converter, eu lia muito Conan. Não sei quem conheceu aquele coisinho de Conan. É bem pesado mesmo, porque o desenhista ele desenha o real mesmo, né? Então, e aí a gente lê essas histórias aqui de reis, dá para imaginar como que foi como foi naquela época, essa época aí de reis. Então ele é ungido e Jeú foi incumbido de eliminar toda a casa lá e ele foi fazendo a limpa. Depois a gente pode conversar sobre isso, porque alguém pode perguntar, né? Mas, poxa, Deus mandou matar, né? E só que tem o mandamento de não matar. Depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Mas ele é incumbido de exterminar toda a casa essas pessoas, a casa de Acabe, porque ele estava sendo um rei mau e fazendo atrocidades também, e idólatra, e se desviou de Deus. Só que Jeú, ele não fez só isso. Jeú, ele não só acabou com a casa de Acabe, ele foi por onde ele ia matando. Inclusive, ele matou também conhecidos de Acabe. A história, ele mata lá os descendentes de Acabe, só que aí tinha uma comitiva lá que cuidava dos filhos de Acabe. E ele manda um recado para eles, perguntando se eles estavam do lado dele. E eles falaram, não, na verdade, agora fiz confusão. Ele manda um recado dizendo assim, ó, coloca um rei, levante um rei, porque era descendente, né, de Acabe, levante um rei, porque nós vamos aí exterminar. Eles, não, eles ficaram, se vocês acabaram com 2 reis, como é que a gente vai conseguir lutar com você? Não, a gente está do seu lado. Ele falou, você está do meu lado? Então vão aí, mate todos eles e traga para mim a cabeça deles. E eles fizeram isso. Mataram todos os filhos de Acabe e mandaram as cabeças para Jeú. E aí Jeú ainda colocou a culpa neles. Eu matei Acabe, mas vocês que fizeram isso. Foi lá e acabou com todo mundo. Então ele extrapolou aquilo que Deus tinha pedido para ele fazer
e foi fazendo o que Deus fazia, mas fazendo um pouco mais também. Só que mais tarde, ele caiu também em idolatria. Coisa por isso mesmo, porque Deus tinha condenado Acabe, aí Jeú também resolveu cair em idolatria também. Só que, além de ele ter feito as coisas de Deus, ele também mata os adoradores de Baal. Ele usou uma estratégia de guerra, né? Ou uma mentira, digamos assim. Chamou todos os adoradores de Baal, falou, vamos lá, Jeú adorou Baal, eu vou adorar mais ainda. Chama todos os adoradores de Baal, vamos nos reunir num lugar e vamos adorar Baal. Ele fez isso. Quando todos estavam lá reunidos, ele foi lá, fez uma cerimônia, tinha 80 soldados lá fora, falou, não deixa ninguém sair, e matou todos os adoradores de Baal. Mas mesmo fazendo isso, depois ele cai em idolatria. E aí quando ele cai em idolatria, começa a fazer coisas que realmente vão contra os mandamentos de Deus, a palavra diz que Deus diminuiu o território de Israel. Deixa eu ver aqui. Que quando foi a desobediência dele. Por causa da desobediência de Jeú, o próprio Deus, diz a palavra de Deus, lá em 2 Reis 10, 31, 33, começou a reduzir o tamanho do reino de Israel. Coloquei em destaque ali porque nós vamos falar um pouco sobre isso, porque a palavra diz que o próprio Deus, ele foi diminuindo, veio a morte de Jeú. O que a gente aprende nessa história de Jeú? Mesmo pelo fato dele ter feito o que Deus pediu, ou pediu, não, mandou, né? Que Deus falou para ele fazer, que é exterminar a casa de Acabe, ele matou a Jezabel, inclusive a história dela é bem macabra também. Se vocês não leram, eu vou dizer. Depois de ele ter matado vários lá da casa de Acabe, ele vai até onde estava Jezabel, ela sabia que estava ruim, deu ruim para ela. Ela, inclusive, ela pinta os olhos. Eu não sei se era para de repente falar, não, ele tem misericórdia dela, né? E aí ela estava lá em cima e aí ele pergunta para os oficiais lá se estavam do lado dele. Eles disseram, olharam para ele. Ele falou, então joga ela daí de cima. Jogaram ela lá de cima. E a palavra de Deus é tão detalhada que diz que o sangue dela espirra na parede e espirra nos cavalos. Você fala, uau! Aí, se você tem uma boa imaginação, você já imagina, né? E Jeú ainda pisoteia ela. E aí ele entra, ele come, bebe, aí depois que ele estava de boa lá, ele fala, vai lá então e sepulta ela, porque afinal ela é uma rainha, né? Filha de rei. Só que ele só encontra o crânio dela, as mãos e os pés. E aí ele mesmo diz que cumpriu o que Deus disse, que nem ela não ia reconhecer que ela seria ela. Então, além dele ter feito as coisas que Deus tinha mandado, mas depois ele caiu em idolatria e veio essa desobediência. Mas, mesmo tendo cumprido o propósito de Deus, por ele ter cumprido os propósitos de Deus, Deus ainda concedeu a ele até a 4ª geração dele ter descendentes no reinado, no reino. Mas tudo isso significa o quê? Deixa eu ver aqui, se eu coloquei aqui, que agora não funciona. O caminho do pecado nunca é o caminho da paz. Primeiro que Jeú ele fez o que Deus mandou, mas não fez exatamente o que Deus mandou. Isso a gente já pode tirar uma lição de que Deus, realmente, nós temos os mandamentos de Deus, nós temos os preceitos de Deus, e muitas vezes nós não damos 100% de atenção a isso. A gente faz metade do que Deus quer que nós façamos. Se a gente faz metade do que Ele quer, significa que nós vamos receber metade das bênçãos de Deus. Nós não vamos receber 100% daquilo que Deus tem para nós. Aqui eu coloquei que o primeiro caminho do pecado nunca é caminho da paz,
em Romanos a gente vê que o salário do pecado é a morte. Quando Jeú estava indo para acabar com a família de Acabe, João mandou um mensageiro para ele, para ver se ele estava vindo em paz ou se ele estava vindo para guerrear. Aí o mensageiro chegou lá, ele falou assim, você está vindo em paz? Ele falava, paz? Que paz? Não me fala de paz, sai da minha frente. Aí eles mandaram um segundo, aí o segundo fala a mesma pergunta. Você está vindo em paz? Ele, não me fala de paz, sai da minha frente. Eu fico imaginando ele em cima do cavalo, falando isso. Aí João vai até ele e pergunta se era paz, e ele diz que como teria paz se a mãe dele era idólatra e fazia todas as coisas erradas, e aí ele, com uma flecha, ele mata João lá. João não, né? Então, um caminho do pecado nunca é um caminho de paz. Deus é soberano e está no controle. Por isso, quando eu coloquei ali, o próprio Deus começou a reduzir o tamanho do reino de Israel. Muitas vezes nós achamos que são circunstâncias que na nossa vida, ou que as coisas estão no nosso controle, mas lendo essas histórias de reis, a gente percebe que Deus que está no controle das coisas. É Ele próprio que decide o que vai acontecer. Inclusive, nós vamos ver ainda que Deus levanta um rei que não é o seu povo, que é o rei da Síria, para justamente trazer uma lição para o povo de Israel. Deus recompensa os fiéis, mas ele espera a obediência completa, e Jeú não obedeceu completamente aquilo que Deus pediu. Ele fez o que Deus pediu, ou mandou, mas ele extrapolou aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Deus unge aqueles que ele escolhe. Deus unge Jeú e Azael, que é justamente o rei da Síria, como instrumento de julgamento do seu povo. Aí a gente pode achar estranho como Deus usa um povo que não foi o povo escolhido para justamente usar como instrumento de julgamento do seu próprio povo que estava fazendo, que tinha se afastado dele. Mas Deus é soberano e ele usa inclusive ímpios, pessoas que não o seguem, como instrumento de julgamento ou para corrigir aquilo que está errado. A Bíblia nos diz que mesmo governantes improváveis e imperfeitos, todos nós, né, são estabelecidos por Deus e usados para seus propósitos. Então eu queria ler essas passagens. Romanos 13, 1, 3. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Em 1 Pedro 2, 1 Pedro 11 a 16. Insisto, amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema,
seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos. Então, essa primeira questão de Jeú, a gente percebe como Deus é que institui autoridades, mesmo aquelas que improváveis, que a gente nem imagina, que o povo de Israel não, como eles se achavam, né? O povo de Deus, eles achavam que tinham o direito de se afastar de Deus e que Deus ia continuar cuidando deles, mas Deus usou justamente outros reis de outros povos para julgamento justamente deles. Então, e nesses textos que nós vimos, mesmo naquela época e mesmo agora, nós precisamos saber que Deus é soberano sobre todas as coisas, são reis, governantes, é Ele que coloca e é Ele que tira, e nós precisamos fazer o bem e não fazer o mal. O fracasso dos reis e da liderança dos governantes terrenos serve como um lembrete de que somente Deus é rei, soberano e justo. Mais ninguém, só Deus é rei e soberano sobre todas as coisas. Joás, filho de Acasias, e começou a reinar com 7 anos. Não tem ninguém com 7 anos aqui? Ó, tem uns pequenininhos ali. Tá quase com idade para ser rei aí, os menininhos aí. Foi basicamente no 7º ano do reinado de Jeú. A gente vai falar sobre isso. Ele fez o que era reto diante dos olhos do Senhor todos os dias em que o profeta Joiada, e a gente vai falar sobre isso, o dirigia. A história dele é o seguinte: Atalia, ou Atália, não sei, aqui não tem acento no A, então é Atalia, né? Minha esposa fala que é Atalia, então eu vou de Atalia. Era a avó dele. Então ela era a mãe do Acasias, e quando ela soube que ele foi morto, ela mandou matar toda a linhagem real. E assim, filhos, netos, ela mandou matar todo mundo. Só que qual é o nome dela aqui? É a É difícil, né? Essa aí. Então, que era a tia dele, né? Tia de Joás. Ela, com coragem, escondeu ele lá no templo. Foi só ele que conseguiu sobreviver, que ele é da linhagem de Davi. Então, ela escondeu ele, enquanto que a grande Atalia matou todo mundo e ficou no poder. E aí, ele foi criado lá no templo, durante 6 anos ele ficou escondido lá. Só que aí, o Joiada, profeta, numa estratégia, depois de 6 anos, planejou lá como colocar ele novamente, colocar ele no reino. E ela governou ali durante esses 6 anos, e não foi nada legal. E aí Joiada, que era o profeta, fez esse plano e conseguiu colocar Joás como rei. E Deus é interessante porque Deus, como ele já tinha prometido, né, que todos de Judá seriam da linhagem de Davi, então sobrou Joás. Se ele tivesse morrido, a promessa de Deus teria se quebrado. Mas então ele
foi salvo ali digamos assim, num livramento que Deus deu para Joás. E aí, a Atalia ficou lá 6 anos, mas aí Joada fez aquele planejamento e conseguiu tomar o poder e matou a Atalia, que também não era uma pessoa muito que andava nos caminhos de Deus. Inclusive, ficou no lugar lá que ela não devia estar lá no poder. Joás fez o que era justo aos olhos do Senhor durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Isso é importante, que a gente vai falar sobre isso. Enquanto o sacerdote Joiada o orientou. Ele ficou 40 anos como rei. Então ele foi um livramento, né, porque Jorão tinha sido assassinado, e Atalia usurpou o trono e começou a reinar em seu lugar. Isso está lá em 2 Reis 11, de 1 a 3, e 2 Crônicas 22 a 12. E aí teve a coragem de... Olha o nome dela aí, ó. Joseba. Que era tia de Joás. E do sacerdote Joiada. Então eles tiveram coragem de esconder, porque se a Atalia tivesse descoberto isso, provavelmente teria matado os dois, inclusive o menino, né? E a estratégia que ele fez, quando Joás completou 7 anos, já armou uma estratégia para empossar o legítimo rei. Enquanto Joás ele era orientado por Joiada, ele foi um bom rei. Então, ele reparou o templo e o reino prosperou. Só que após a morte de Joiada, Joás se perdeu e abandonou o templo do Senhor e prestou culto aos postes sagrados e aos ídolos. Então ele, enquanto Joiada estava orientando ele fazia a coisa certa, inclusive tirou todos os ídolos que tinham lá, fez tudo certo, restaurou o templo, tudo mais. Aí, depois que qual é o nome dele? Joiada morreu, ele se perdeu. Começou justamente a idolatria, e aí houve uma certa conspiração e mataram ele, inclusive. Em vez de seguir o sacerdote de Deus, passou a tomar conselho dos príncipes de Judá. E o juízo de Deus veio até Joás através do exército sírio. Mais uma vez, Deus usa um outro povo que não o acompanhava, que não fazia os mandamentos de Deus, para ser juiz do povo de Deus. As conspirações da morte... Assim, é porque aqui após a batalha ele tinha sido ferido, quando Joás morreu, ele tinha tido a batalha lá com os sírios, e aí ele ficou ferido, e aí os próprios servos de Joás conspiraram contra ele e o mataram na sua cama. Então a gente vê, enquanto ele estava fazendo a coisa certa, sendo orientado pelo profeta, o reino prosperou. Quando Joiada morreu, ele se desviou, e aí as coisas não foram muito boas. A desobediência a Deus e a confiança na força do próprio braço nos levam a escolhas ruins que afetam o destino de nossas vidas. O que nós podemos aprender sobre isso? Primeiro, eu queria do livramento de Deus. Deus nos livra, muitas vezes a gente nem percebe, né, de certas coisas. Eu imagino que o menino não sabia nem o que estava acontecendo também. De repente chega a tia dele e fala, vem pra cá, o que está acontecendo aí? Guardou o menino lá, se escondeu com ele. Muitas vezes a gente tem livramento em nossa vida e talvez a gente também nem perceba muitas coisas. Mas Deus, se está no propósito de Deus nos livrar das nossas dificuldades, dos nossos problemas, Deus vai nos livrar dos problemas e no propósito dele. A influência positiva, Joiada. Enquanto ele estava sendo orientado por um profeta que fazia a vontade de Deus, ele seguiu e fez
a vontade de Deus. Só que aí, por isso que eu coloquei aquele ali. O Deus de Joiada não era o Deus de Joás. Eu coloquei aquilo ali para lembrar, para falar para vocês, que sempre converso com a Betina sobre isso, que como pai, né, pai, mãe, a gente precisa ensinar nossos filhos, pode ser pai espiritual também, a gente precisa ensinar aos nossos filhos, tanto, né, naturais ou espirituais, para que eles tenham, não que eles sigam o nosso Deus, e sim que eles tenham uma experiência própria com Deus. Porque dá a impressão aqui que Joás ele estava seguindo a Deus, mas por causa de Joiada, o Deus de Joiada, e não o Deus dele. Quando ele se faltou, quando ele morreu, ele se perdeu, ele não sabia mais o que fazer. Então eu sempre ensinei minhas filhas, sempre falei, que elas precisam ter um relacionamento com Deus. Elas seguir o Deus do pai dela. Porque nós não ficaremos aqui para sempre. E aí, provavelmente, se minhas filhas seguem o Deus dos pais, provavelmente elas se perderiam assim como Joás. Elas precisam seguir o Deus dela, porque no dia que nós não tivermos, elas continuarão seguindo o Deus delas e não o Deus dos pais delas. E aqui é um bom exemplo de que Joás não tinha entendido que ele precisava seguir o Deus dele, mas seguir o Deus do profeta. Então, pais, ensinem seus filhos a terem um relacionamento com Deus. E pais espirituais também, porque não são, né? Coloquei não sei se alguém já teve a oportunidade de assistir esse filme aqui. E tá errado ali, é God. É. Não é Godo, é God on. Isso tá. Trial, que é o julgamento de Deus. Eu sei que eu estou numa igreja batista alemã, mas é história, então eu vou para contextualizar. Esse filme é até difícil de achar, não sei porquê, eu não sei porquê. É um filme que fala de um grupo judeu que eles estavam presos ali na época da guerra. E eles foram presos pelos alemães. E aí eles estavam fazendo aquele check-up assim, então o médico mandava para a direita, mandava para a esquerda, tal. E aí eles achavam que quem tinha para a esquerda ia ser morto, né? Ia ser queimado, coisa assim. Só que eles ficaram naquele galpão ali e começaram a discutir. Tinha muitos que já estavam revoltados com Deus e alguns que estavam defendendo Deus. E eles estavam justamente discutindo isso porque eles falavam, nós somos o povo de Deus, como assim nós estamos aqui presos e vamos ser mortos? E eles, como sendo o povo de Deus, não podia estar acontecendo aquilo. E eles fazem um julgamento. Eles fazem um julgamento mesmo. Tinha um personagem lá que ele era advogado, ou era alguma coisa assim. Então ele falou, não, eu posso fazer. Então eles fizeram mesmo um julgamento. Fizeram uma mesa ali, tinha os acusadores e tinha os defensores. E eles começaram a julgar Deus, que Deus tinha traído eles, porque Deus tinha uma promessa de cuidar do povo, de que ia dar tudo certo. E é um filme bem pesado, porque eles são judeus e a pessoa que fez o filme, ela estudou aquilo, então os diálogos são muito fortes, assim. Então eles usam textos bíblicos que Deus prometeu, e aí o outro defende que Deus falou tal, e é uma coisa muito forte, assim, é até bom pra gente pensar nisso, porque a gente também é povo de Deus, e muitas vezes a gente questiona Deus. E eles estavam questionando a Deus. E aí, um dos argumentos no filme é que Moisés também argumentou, Abraão também argumentou, então eu também posso. E e eles usam termos bem fortes mesmo contra Deus, porque para eles, ou para os acusadores, Deus tinha traído, não tinha cumprido a promessa. Por que eu coloquei isso daí? Porque eles só esqueceram daquelas passagens ali, ó. E aquelas passagens não estão no filme. E eu queria ler essas passagens com vocês. Deuteronômio 28, 1. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus,
e seguirem cuidadosamente todos, não são alguns, todos os seus mandamentos de hoje, que hoje lhe dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. E aí ele começa a falar de todas as coisas bênçãos aqui. E lá no 15, ele diz: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. E aí ele vai falando tudo o que vai acontecer. Lá em Levítico 26:3. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem os meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores, até 13, e as árvores do campo darão o seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos, e viverão em segurança em sua terra. Estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão, e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela sua terra. Vocês perseguirão os seus inimigos, e esses cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos, e os multiplicarei, e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o teu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia, e os fiz andar de cabeça erguida. 26:14. Mas, se vocês não me ouvirem e não colocarem em prática todos esses mandamentos, e desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de colocar em prática todos os meus mandamentos, e forem infiéis à minha aliança, então, assim os tratarei. Eu lhes trarei pavor repentino, doenças e febre que lhes tirarão a visão e lhes definharão a vida. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. E assim vai. Vou 17 também. O meu rosto estará contra vocês, e vocês serão derrotados pelos inimigos. Os seus adversários os dominarão, e vocês fugirão, mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Tudo aquilo que a gente leu em Reis já estava aqui em Levítico, já estava aqui em Deuteronômio, e ali o Reis eu coloquei, a gente nem precisa ler, porque ali ele fala para Salomão a mesma coisa, que Salomão também seguia os seus caminhos, e vai acontecer a mesma coisa, que se eles se afastarem, também vai acontecer a mesma coisa. Então Deus já tinha deixado instruções, só que o povo de Israel, e muitas vezes nós também, esquecemos disso aqui, está escrito. Se a gente seguir os mandamentos de Deus, vai dar tudo certo. A gente não precisa se preocupar. Mas normalmente a gente se afasta de Deus e depois questiona por que isso está acontecendo. E
E o povo de Israel se achando não, né? Eles são o povo, ou foram o povo escolhido, e eles não entendiam por que acontecia aquilo, mas eles voltavam para Deus, destruíam os ídolos, começavam a fazer a coisa certa, as coisas funcionavam. Aí eles voltavam a ter ídolos, as coisas iam mal, e eles tinham que ir para o fundo do poço de novo. Deus tinha que exterminar aqueles que estavam fazendo coisa errada. Eles voltavam, ficava uma montanha russa. E muitas vezes nós perguntamos, na atualidade, o que está acontecendo? O que está acontecendo com o Brasil, por exemplo? Ah, por que o Brasil é assim? De novo, conversando com meu amigo ali, nós falamos sobre isso. Houve uma pesquisa recentemente, não sei se nos Estados Unidos, normalmente eles fazem pesquisas, em que o Brasil, uma pesquisa de descobrir qual é o país mais promíscuo do mundo. O Brasil ficou em segundo. E uma conhecida, especialista em sexologia, a Andrea Vargas, cristã, ela fez um vídeo sobre isso, sobre essa pesquisa. E ela fez 2 comentários sobre os comentários sobre a pesquisa. E um dos comentários da pesquisa era assim, ó, o Brasil só está em segundo por causa dos evangélicos. Nós temos mais de 30% de evangélico no Brasil, né? E não sei se é mais perto de 40, mais ou menos. E o comentário era, o Brasil só está em segundo, que perdeu para a Austrália. A Austrália é o mais promíscuo, de acordo com a pesquisa. O Brasil só está em segundo por causa dos evangélicos, no sentido positivo. Porque os evangélicos estão tendo uma vida digna diante de Deus, estão tentando fazer a coisa certa, tal. Então, era um comentário positivo. Ah, senão a gente estaria em primeiro, se não fossem os evangélicos. E aí ela fez um outro vídeo comentando um outro comentário, que na verdade não é um outro comentário, era o mesmo comentário. O Brasil só está em segundo por causa dos evangélicos, só que negativamente. Porque os evangélicos também vivem de maneira promíscua. Senão a gente estaria, sei lá, em quinto, sexto ou sétimo. Então aí o primeiro comentário ela falou que bom que tem muita gente vivendo de acordo com os mandamentos de Deus, que bom que nós temos consciência de que nós precisamos viver uma vida cristã digna. Mas o segundo comentário é, que povo é esse que não segue os mandamentos de Deus e depois reclama da situação do país? E a gente já sabe que Deus deixou o alerta. Se a gente não vive, se a gente se afasta dele, se dizendo o povo dele, e ainda reclama das coisas ruins do país. É para que a gente possa refletir sobre isso e lembrar que Daniel, quando foi preso, ele orou. Não reclamando do povo, mas ele se incluiu, mesmo a gente lendo que Daniel não se afastou de Deus, ele orava pedindo perdão por nossos pecados, sabendo que o povo tinha se afastado de Deus. Então, meus queridos, sobre os 2 reis, a primeira coisa, né, que a gente deve seguir os mandamentos de Deus de forma completa. Não fazer nem mais, nem menos. Logo lá em Saul, né? Saul, quando foi ungido também, Saul, ele até no começo estava indo, depois ele também fez coisas que não devia e não se arrependeu. A gente pode falar, mas Davi também, só que Davi se arrependeu e reconheceu o seu erro. E, inclusive, ele sabia que ele merecia punição. Foi por isso que Davi foi
aceito, foi perdoado. E depois, nessa história dos reis, a gente percebe isso, que primeiro Jeú, que ele faz o que Deus mandou, mas ele passa do ponto. E depois também ele elimina todos os descendentes de Acabe, mas ele faz a mesma coisa que Acabe depois, vira idólatra também, começa a adorar ídolos. O mesmo erro que ele foi colocado ali para eliminar, ele comete o mesmo erro. E Joás, quando ele tinha uma orientação de alguém, ele fez a coisa certa. Mas porque o Deus de Joiada não era o mesmo Deus dele. Quando ele faltou, quando ele faleceu, não estava mais junto, ele se perdeu porque não era o Deus dele. E todos esses reis, como a gente tem visto, todos esses reis que nós estamos estudando, todos eles cometem esses erros. Alguns começam bem, mas se perdem no meio do caminho, porque não fazem exatamente o que Deus já tinha deixado para eles, de seguir todos os mandamentos dele. Então que a gente hoje não cometa o mesmo erro de achar que o que está acontecendo na nossa vida ou na nossa sociedade, que eu não tenho nada a ver com isso. Na verdade, a gente precisa para o nosso coração ver se nós estamos fazendo a vontade de Deus e que nós precisamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Porque Deus é soberano sobre todas as coisas. E nós precisamos seguir os seus caminhos, independente do que aconteça.